Bom dia, terceiro ano. Estamos juntos para mais uma aula e a nossa aula de hoje, dia 22, referente à nossa quinta-feira, temos componente curricular a matemática, ok, turma? Assistam as videoaulas com atenção, sigam a agenda diária, realizem as atividades de vocês com capricho, com dedicação, com esforço e me enviem, certo? Não esqueçam de fazer a devolutiva das atividades, que é de grande importância para vocês, ok? Então, eu inicio aqui apresentando para vocês, certo? A explicação seguida já de uma correção, né? Referente às atividades que ficaram para vocês. Então, nós temos aqui a oitava questão, dando continuidade, e diz o seguinte: Vanessa utilizou duas caixas diferentes, cujos formatos lembram cubos, para representar regiões planas, ok? Então, verificando aqui, nós temos aqui um cubo menor, e podemos observar aqui ao lado, nós temos um cubo maior, ok? Só que aí, o que é que ele visualizou no caso, né? Foi visualizada a parte superior desse cubo, ou seja, a parte de cima desse cubo, né? Então, a parte de cima do cubo menor, que está na cor verde, e a parte superior de cima do cubo maior, que está na cor roxa, certo? Então, no item A, escreva o nome das regiões planas que foram desenhadas. Então, você está vendo que o cubo ele é formado por ele é um sólido geométrico, o cubo, né? Ele é formado por várias faces, né? Então, quando você pega essa parte aqui, né, e você coloca na folha de papel e você passa o lápis, você faz o que? Você faz o contorno, certo? Então, nesse caso aqui, o nome das regiões planas que foram desenhadas, tanto desse cubo menor como do cubo maior, mas como é a parte de cima, nós podemos observar que é um quadrado, ok? Ou seja, regiões quadradas, porque no caso aqui são dois cubos. São duas regiões, né? Essa parte de cima do menor, que foi desenhada aqui, mostrando aqui para vocês, e essa região aqui maior do segundo cubo, ó, que está de roxo. E vem o item B. Qual região plana desenhada é maior? A colorida de verde, que está pintada de verde, ou a que está pintada de roxo? A maior é a que está pintada, certo? Nesta cor aqui, ó. E que cor é essa? Né? Então, você vai escrever o nome, certo? Dessa cor aqui, onde está a setinha aqui apontando, tá bom? No item C, veja as regiões retangulares que Vanessa representou usando as caixas. Qual das regiões representadas tem menor área? No caso aqui, quem tem menor área é, tanto no comprimento como na largura, certo? É a região retangular, no caso aqui, né? Verde, ok? Na nona questão, utilize um objeto para representar uma região circular no espaço abaixo, né? Pode ser uma moeda, pode ser tampinha, pode ser uma tampa de uma panela. Então, você vai verificar aí o objeto que está próximo de você e que dá para realizar essa atividade, ok?
fazer no caderno, ou então você pode fazer nessa região aqui, como tem um íconezinho do lápis, que é para você deixar registrado aqui, com a ajuda de um adulto, ok? Em seguida, compare o seu desenho, você pode dar uma folha para um adulto fazer e você faz no seu próprio livro, no módulo 4, né? Certo? E escreva qual região circular tem a maior área e justificando aí o porquê, certo? Com relação a contornos, turma, dando continuidade, né? Utilizando uma régua geométrica, Mônica desenhou algumas regiões bem planas. Então, as regiões planas que podemos aqui perceber, né, desenhadas pela Mônica, nós temos aqui o retângulo, o triângulo, o quadrado, ok? Então, aí vocês podem verificar que as regiões planas desenhadas por Mônica e seus contornos lembram algumas figuras geométricas planas já estudadas, ok? Tanto no módulo 4 como lá no módulo 2, reforçando para vocês. Então, vamos verificar aqui regiões. Nós temos aqui de verde o quadrado, nós temos aqui de amarelo, nós temos o retângulo, de vermelho o círculo e de azul o triângulo. Observe o nome de alguns contornos. Observando essa primeira imagem, o contorno de uma região quadrada é uma linha chamada quadrado, que apresenta o quê? 4 lados de mesmo tamanho, ok? Então, professora, mas eu estou vendo aqui a palavra vértice. A palavra vértice é o ponto de encontro entre essas linhas que fecham a figura, ok? Então, quantos vértices tem aqui o quadrado? 1, 2, 3, 4, porque são os pontos de encontro, certo? Entre as linhas que formam essa figura geométrica. Então, na primeira questão, complete a frase a seguir. O quadrado tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4. Tem 4 vértices, 4 pontos de encontro, ok? E quantos lados? Os lados são as linhas que formam a figura. 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 lados. Então, o quadrado apresenta 4 vértices e 4 lados. Vamos adiante. O retângulo. Então, o contorno de uma região retangular é uma linha chamada retângulo, ok? Então, verificando, nós podemos perceber que o retângulo, ele apresenta, certo? Aqui, ó, 4 lados, mas o lado de cima e o lado de baixo têm o mesmo tamanho, né? O lado direito e o lado esquerdo apresentam o mesmo tamanho, ok? Então, quer dizer, o lado superior e o lado inferior são de mesmo tamanho e as linhas que ficam na lateral também têm o mesmo tamanho. Nesse caso aqui, vem a pergunta: quantos lados tem o retângulo? 1, 2, 3, 4 lados também, ok? E quantos vértices? 1, 2, 3, 4. 4 vértices. O triângulo, o contorno de uma região triangular é uma linha chamada triângulo. Por que triângulo? Porque apresentam 3 lados, certo? E se perguntar quantos vértices
tem um triângulo. Quer dizer, quantos pontos de encontro nós temos? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 pontos de encontro, né? Entre essas linhas, né? Que formam essa figura chamada triângulo. Então, 3 vértices. E o círculo? O contorno de uma região circular ou círculo é uma linha chamada de circunferência. A circunferência, ela não apresenta vértice. A circunferência, ela não apresenta lados. Ok, turma? Então, eu deixo aqui para vocês, né, um texto informativo. Vou pedir para que em casa vocês realizem a leitura com calma e atenção. Uma régua, vários contornos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nós encontramos, certo? À venda réguas que elas trazem figuras geométricas, né? Então, com as réguas geométricas, que essas réguas geométricas, elas são bastante utilizadas por arquitetos, por engenheiros, né? Também conhecidas por gabaritos de desenho. É possível traçar figuras geométricas planas. Elas são utilizadas, por exemplo, para executar desenhos de arquitetura, de veículos ou no processo de treinamento de futuros desenhistas técnicos, ok? Então, trazem aí algumas figuras como o triângulo, o retângulo, o quadrado, o círculo, o losango, tá certo, turma? Então, eu deixo aqui, né, uma atividade de casa para vocês, referente à página 106 e referente também à página 107, isso no módulo 4 de vocês, que é o módulo que nós já estamos utilizando. E deixo registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádva. Bons estudos, aguardo com carinho o capricho das suas atividades, ok?